Boa tarde, irmãos. Vamos então ao que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. Eu quero dizer que quando termina para o homem é que começa para Deus. Deus trabalha numa lógica totalmente diferente da lógica humana. A Bíblia fala que assim como os céus são mais altos do que a terra, são mais elevados do que a terra, assim a mente de Deus, os pensamentos de Deus são mais elevados do que os pensamentos dos homens. Isso é muito interessante. Jesus, quando estava na cruz, as pessoas passavam ao longe, balançavam a cabeça, zombavam dele. A Bíblia fala que alguns zombavam dele. Não é você que dizia ser o rei dos judeus, mas ele estava ali. E os homens olhando para ele, pensavam que ele estava no fim. Pensavam que ele chegou ao fim. Porém, na lógica de Deus, ali estava começando uma nova etapa para a condição humana, para a vida terrena. Estava começando um novo ciclo. A visão do homem é diferente da visão de Deus. E geralmente, quando termina para o homem, é que começa para Deus. É interessante esse negócio. Imagine Davi descendo aqueles penhascos onde o exército de Israel estava amotinado de encontro ao terrível gigante Golias. Para quem estava assistindo, parecia o fim, que ele estava caminhando para a morte, que eles estavam presenciando o suicídio. Porém, quando ele chegou-se diante do gigante Golias, Deus entregou-lhe aquele gigante. O que parecia o fim para os homens, para Deus era um recomeço, era um começo. Eu acho muito interessante esse raciocínio, principalmente quando a gente confronta com o que está escrito na parábola do juiz iníquo, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Diz assim, eu vou ler o versículo 6 e o 7. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Essa história é uma história conhecida da cristandade. É aquela mulher que tinha uma causa, que tinha um pleito, e ela começou a bater na porta do juiz à noite, e importunar o juiz, e o juiz não respeitava Deus, não respeitava os homens. Porém, por causa da insistente importunação, ele resolveu analisar a situação daquela importunadora, daquela insistente importunadora, que estava importunando-o. E Deus dá esse exemplo e diz que nós precisamos insistir, nós precisamos insistir, nós precisamos ir além, continuar fazendo, nunca desistir. Como aquela mulher não desistiu de que a sua causa fosse julgada pelo juiz, de que ela fosse atendida por aquele juiz, que nós devemos tê-la como exemplo e não desistirmos de estar buscando a resposta de Deus, de estar buscando a visão divina a respeito do nosso negócio, da nossa causa, de estar importunando Deus. O exemplo é esse, importunar a Deus, insistir. Tem hora que a gente desiste, tem hora que parece que a gente resolve dizer, deixa Deus fazer de acordo com a vontade dele. Tem hora que a gente se acomoda e espera as coisas acontecerem. Mas não é isso que a Bíblia diz nesse exemplo. Diz, insista como aquela mulher insistiu diante do juiz. Insista, faça mais. Porque quando parece que termina para o homem, é que começa para Deus. Quando a situação parece que não vai ter mais condição, quando o problema parece que não vai ter mais solução, então aí não é hora de desistir, mas é hora de continuar clamando mais e mais e mais. Porque a solução que nós precisamos está sempre na mão de Deus.
E talvez seja nessa próxima batida, pá, 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 pá. Talvez seja nessa próxima tentativa, pá, 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 pá. Talvez seja nessa próxima insistência. Talvez seja nessa próxima iniciativa que estará a nossa resposta. Que o juiz irá se importunar e irá mandar a solução. Irá resolver o problema. Eu quero que você tome nessa tarde, nessa noite, nesse dia de hoje, esse exemplo do juiz iníquo que Jesus deixa na sua palavra e que manda que nós façamos como aquela mulher, que nós sejamos insistentes, porque depois que termina, para o homem é que começa para Deus. É sempre assim. Depois que termina para o homem, é que começa para Deus. Talvez você esteja vendo a situação de uma forma, mas Deus esteja vendo a situação do jeito dele. E a sua insistência é que vai fazer o elo de ligação. A sua insistência é que vai chamar a atenção para que ele dê a solução de acordo com a perfeita inteligência e capacidade e poder dele mesmo, de operar. Vamos tomar isso como lição e como um fator de ânimo, de animação espiritual, que o Espírito Santo possa te mover nessa hora, te encher de vontade de continuar, de insistir. Aquilo que Satanás pode estar colocando na sua mente, de esperar por Deus, de parar, de desistir, de deixar de lado, de parar de orar, de se conformar, de aceitar a situação. Que o Espírito Santo nessa hora, por meio dessa ministração, por meio desse trabalho da igreja, ele possa arrebentar com toda a resistência que talvez você já tenha até assimilado e aceitado e te motivar a se colocar numa posição de guerra, numa posição de combate e sair atrás, batendo na porta, porque se o juiz iníquo resolveu atender aquela mulher insistente, quanto mais o Senhor nosso Deus irá nos atender com a nossa insistência. Amém? Não desista, irmão. Antes, pelo contrário, faça o contrário que o seu inimigo espiritual deseja que você faça. Ao invés de desistir, você acelera, que o Espírito Santo possa te acelerar nesse momento, te fazer andar mais, a ter mais desejo de clamar, até que a porta se abra, até que o gigante caia. Amém? Que Deus possa confirmar na sua vida essa palavra. E que você seja reanimado nessa hora a continuar insistindo diante daquele que pode resolver a sua vida. Amém?